Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem, até o dia em que algo te cutuca e você percebe que não dá mais para segurar. Foi assim comigo. Tudo começou quando meu pai ficou doente. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como tudo na vida. Primeiro foi o joelho, depois a pressão, depois a memória. Minha mãe ainda segurava as pontas, mas eu via o cansaço nos olhos dela. Eles moravam na casa dos fundos, aquela que meu pai mesmo tinha construído com tijolo à vista quando eu era criança. Lembro do cheiro de cimento, da poeira nos cabelos dele ao chegar em casa. Agora as paredes estavam rachadas, o reboco caindo, e ele não conseguia mais subir no telhado para consertar as telhas que vazavam. Eu trabalhava como cooperador na Congregação Cristã no Brasil havia quase 10 anos. Não era pastor, não pregava, mas ajudava na organização, nas visitas, na limpeza do salão. Gostava daquilo. Ou pelo menos achava que gostava. Até o dia em que o irmão Moreira me chamou no cantinho do pátio, depois do culto de domingo. Irmão Cláudio, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Ele era baixo, de voz mansa, mas quando falava assim séria, a gente sabia que não era brincadeira. Eu já desconfiava do que vinha por aí. É sobre seus pais, irmão. Tem uns comentários. Que comentários? Que o senhor tem sido duro com eles. Que já chegou a bater. Eu ri. Não de deboche, mas de nervoso. Quem falou isso? Não importa. A gente não pode ignorar. Na hora eu quiser sentir raiva. Raiva de quem tinha inventado aquela mentira. Mas a verdade é que a primeira coisa que veio foi medo. Medo de perder tudo, a confiança dos irmãos, o meu lugar na congregação, a minha reputação. Porque no fundo eu sabia que não era mentira. Não era todo dia. Não era sempre. Mas tinha dias que eu perdia a paciência. Minha mãe, por exemplo, esquecia as coisas no fogo. Já queimou 3 panelas em 2 meses. Uma vez, o cheiro de queimado encheu a casa toda, e quando eu cheguei, ela estava sentada na sala, olhando para a televisão como se nada tivesse acontecido. Eu gritei. Não foi bonito. Peguei a panela quente com a mão, sem luva, e joguei na pia. A dor me deixou ainda mais irritado. Mãe, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente já falou? Ela chorou. Meu pai, que estava no quarto, veio arrastando os pés, tentando defender ela. Deixa ela, filho. Não foi de propósito. E foi aí que aconteceu. Não sei nem como. Um empurrão, um tapa na mesa, um grito mais alto. Ele tropeçou, caiu. Não foi uma surra, não foi nada planejado. Mas foi o suficiente para que, quando eu olhasse nos olhos dele, visse algo que nunca tinha visto antes: medo. Meu pai, que sempre foi forte, que me ensinou a segurar o martelo, a consertar as coisas, tinha medo de mim. Eu me desculpei. Chorei. Eles me perdoaram, como sempre faziam. Mas algo tinha mudado. E agora o irmão Moreira sabia. Ou achava que sabia. Eu cuido deles, falei, tentando manter a voz firme. Eles são idosos, precisam de ajuda. Às vezes é difícil, mas eu amo eles. A gente entende, irmão. Mas amor não é isso. Amor é paciência. Ele colocou a mão no meu ombro, daquele jeito que os mais velhos fazem quando querem passar autoridade. Você precisa se arrepender. E precisa provar que mudou. Eu balancei a cabeça. Não tinha o que discutir. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho do ventilador. Minha mulher, a dona Lúcia, ronca baixo, um som que normalmente me acalmava. Mas naquela madrugada só aumentava a minha angústia. Será que eu era mesmo aquele homem? Aquele que bate nos pais? Eu lembrei de quando era pequeno, do meu pai me ensinando a pescar no rio perto de casa. Ele tinha paciência. Mesmo quando eu deixava a linha enroscar, quando o anzol ficava preso na árvore, ele só suspirava e descia para me ajudar. Nunca me xingou, nunca me bateu. E eu? O que eu tinha me tornado? No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais mais cedo. Minha mãe estava varrendo a calçada, devagar, como se cada movimento doesse. Bom dia, mãe. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Bom dia, filho. Já tomou café? Já. Vou ajudar o pai a trocar a lâmpada do quarto. Meu pai estava sentado na cadeira de balanço, olhando para o nada. Entrei sem fazer barulho, mas ele deve ter sentido minha presença, porque virou o rosto devagar, como se o pescoço estivesse enferrujado. Oi, pai. Ele assentiu, os olhos meio turvos, como se estivesse acordando de um sonho que não queria largar. A cadeira rangeu quando ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A lâmpada queimou de novo, né? É. Vou trocar. Ele não disse nada, só ficou me olhando enquanto eu pegava a escada no depósito dos fundos. Quando voltei, minha mãe já tinha arrumado um pano no chão por via das dúvidas.
Cuidado, filho. Essa escada está velha. Tá bom, mãe. Subi devagar, sentindo os degraus tremendo sob meu peso. A lâmpada antiga estava quente, soltei um assobio baixo quando os dedos roçaram no metal. Troquei rápida, sem olhar para baixo. Mas quando desci, meu pai ainda estava ali imóvel, como se tivesse esperado algo. Precisa de mais alguma coisa? Perguntei, guardando a lâmpada queimada no bolso. Ele coçou a barba por fazer, um gesto que eu conhecia bem. Sempre fazia isso quando estava pensando em como começar uma conversa. Você andou sumido, disse por fim. Não era uma acusação. Só um fato. É que o serviço tá pesado. Mas vou tentar passar mais aqui. Minha mãe entrou com uma bandeja de café fresco, como se soubesse que a conversa precisava de algo para amaciar. Serviu meu pai primeiro, depois me passou uma xícara. O João veio ontem, ela falou como se fosse uma notícia qualquer. Trouxe uns peixes. Meu irmão. O bom filho. O que não desaparecia por meses. Meu pai tomou um gole, os olhos ainda em mim. Ele disse que vai levar a gente no médico semana que vem. A sua mãe tá com essa dor nas costas há tempo demais. Senti um aperto no peito. João sempre tinha sido melhor nisso. Melhor em tudo, talvez. Eu posso levar também, falei, mais rápido do que pretendia. Se precisar. Meu pai não respondeu logo. Só balançou a cabeça, como se estivesse pesando alguma coisa. Tudo bem, disse finalmente. Mas vem cedo. O posto enche rápido. Assenti, bebendo o café que já estava frio. Minha mãe pegou a bandeja e saiu, deixando a gente sozinho de novo. Você tá magro, meu pai observou. É o serviço. Ou é outra coisa? Não olhei para ele. Sabia o que ele queria dizer, mas não ia ser hoje que a gente ia falar sobre isso. Vou lá fora ver se a mangueira não tá entupida. Mudei de assunto, me levantando. Ele não me segurou. Só ficou ali na cadeira balançando devagar, como sempre. Quando saí, o sol já estava alto, queimando a nuca. A mangueira estava mesmo entupida, como sempre. Agachei, desrosqueando a conexão, deixando a água jorrar forte até limpar a sujeira. Molhei as mãos, passei no rosto. A água estava gelada, quase dolorida. Você não vai ficar para almoçar? Minha mãe tinha aparecido no batente da porta, enxugando as mãos no avental. Não posso, mãe. Tenho que passar no mecânico ainda. Ela fez que sim, mas vi a decepção passar rápido pelo rosto. Sempre a mesma cena. Então pelo menos leva isso, disse, desaparecendo e voltando com um pote de vidro. É doce de leite. Você gosta? Peguei o pote, pesado, quente ainda. Obrigado. Ela me abraçou antes que eu pudesse evitar, cheirando a sabão e canela. Apertei de volta mais forte do que pretendia. Cuida de você, filho. Cuido. Caminhei até o portão, sentindo o peso do pote na mão e o olhar deles nas costas. Quando virei a esquina, tirei o celular do bolso. 3 chamadas perdidas de Marisa. Uma mensagem, precisamos conversar. É sobre o menino. Respirei fundo, guardando o telefone de volta. O doce de leite ia azedar antes que eu chegasse em casa. A rua estava vazia, só o barulho dos meus passos e o vento batendo nas folhas secas do chão. O sol já começava a baixar, deixava tudo com uma luz amarelada, como se o dia estivesse cansado demais para continuar brilhando. Apertei o pote contra o peito, como se isso pudesse segurar alguma coisa que estava escapando. Marisa. O nome dela doía só de pensar. Não era a primeira vez que ela mandava mensagem assim, com aquele tom de urgência que já conhecia bem. Sempre era sobre o menino. Sempre era algo que eu não queria ouvir. Virei na rua principal, onde os postes começavam a acender, um por um. Uma criança chorava dentro de um carro estacionado, a mãe tentando acalmá-la com uma voz rouca de cansaço. Passei por ele sem olhar, mas o som ficou grudado na minha cabeça. O ônibus demorou 20 minutos para chegar, lotado como sempre. Fiquei encostado na porta com o pote apertado entre as pernas. Um homem ao meu lado tossia sem cobrir a boca, e o cheiro de álcool barato misturado com suor enchia o espaço. Fechei os olhos, tentando não pensar em nada, mas a mensagem dela voltava como uma coceira que não dá para ignorar. Precisamos conversar. É sobre o menino. O menino. Meu filho. Ou pelo menos era isso que ela dizia. Desci 2 pontos antes do meu, só para andar um pouco mais. As calçadas estavam cheias de gente saindo do trabalho, todos com cara de quem já tinha dado o que podia por aquele dia. Uma mulher esbarrou em mim sem pedir desculpas, o salto do sapato afundando no asfalto irregular. Não me importei. Quando cheguei em casa, o apartamento estava escuro, só a luz fraca do corredor entrando pela fresta da porta. Joguei as chaves na mesa e deixei o pote na pia, sem força para abrir.
O doce de leite já devia estar frio, mas o vidro ainda guardava um pouco do calor da casa dela. Tirei o casaco e senti o cheiro de mofo, de roupa usada demais sem lavar direito. O sofá rangeu quando me joguei nele, o celular vibrando no bolso. Era Marisa de novo. Dessa vez, uma chamada. Deixei tocar até parar. Não era a primeira vez que ela tentava. Desde que o menino nasceu, era assim. Ligações, mensagens, pressa. Como se o mundo fosse acabar se a gente não resolvesse tudo na hora. Mas eu já tinha aprendido que algumas coisas não têm pressa. Algumas coisas só doem mais quando a gente corre atrás. O telefone vibrou de novo. Dessa vez era uma foto. Baixei os olhos para a tela. O menino estava sentado no chão, rodeado de brinquedos, olhando direto para a câmera com os mesmos olhos que eu via no espelho todas as manhãs. A boca pequena, o queixo pontudo, a marca redonda na testa que ele tinha desde bebê. Não tinha como negar. Mas não era só isso. Atrás dele, na parede, pendurado de qualquer jeito, estava o quadro que eu tinha pintado há 3 anos. Aquele que Marisa jurava que tinha jogado fora. Aquele que eu nunca deveria ter deixado com ela. Respirei fundo, os dedos tremendo levemente sobre a tela. Não era só sobre o menino. Nunca tinha sido. O telefone caiu no sofá ao meu lado. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o zumbido da geladeira e o barulho distante dos carros na rua. O doce de leite continuava na pia, intocado. Talvez azedasse mesmo. Ou talvez eu só não tivesse coragem de abrir. A porta da frente rangeu quando eu me levantei. Não trancava direito desde que o João tinha chutado, numa daquelas noites em que a cerveja falava mais alto. Passei os dedos pela maçaneta, sentindo a farpa de metal que sempre arranhava a pele. Não consertei na época. Agora nem sabia por quê. Saí sem rumo, mas os pés me levaram até o ponto de ônibus da esquina. O banco de metal estava quente, mesmo com o sol já baixando. Uma mulher com sacolas plásticas amassadas no colo me olhou de esguelha, como se eu fosse roubar o lugar dela. Afastei os olhos e fiquei observando os pés, tênis surrados, meias descombinando. Uma estava mais alta que a outra. O ônibus demorou. Quando chegou, estava lotado, mas eu entrei mesmo assim, me espremendo entre um homem que cheirava a alho e uma moça com fones tão altos que dava para ouvir o funk vibrando no osso do meu queixo. Segurei no poste, sentindo a tinta descascada grudar na palma da mão. Desci 3 pontos antes do necessário. Precisava andar. Precisava do barulho dos meus próprios passos para abafar o resto. A rua da Marisa era a mesma. Casas baixas, muros pichados, o cheiro de esgoto que voltava toda vez que chovia. A dela era a terceira à direita, com a grade de ferro enferrujada e o vasinho de gerânio murchando na janela. Parei na calçada, as mãos nos bolsos, como se estivesse só passando. Como se não soubesse cada rachadura daquele muro. Não tinha luz acesa lá dentro. Mas o carro dela estava estacionado na vaga de sempre, meio torto, encostando na guia. Respirei fundo e empurrei o portão. Rangeu igual à minha porta. Igual a tudo que a gente deixava estragar sem consertar. O cheiro me atingiu primeiro. Café queimado e algo doce como baunilha. Ou talco. Ou os dois. A casa estava bagunçada de um jeito que não era normal para ela. Pratos na pia, uma toalha molhada jogada no sofá, os sapatos espalhados pela sala. No meio daquilo tudo, o quadro. Ainda pendurado, ainda torto, como se alguém tivesse tentado arrumá-lo e desistido no meio do caminho. Toquei na moldura com a ponta dos dedos. A tinta estava áspera, como sempre. Eu me lembrava de cada pincelada daquele dia. O azul escuro demais, o amarelo que não secava, as horas gastas tentando acertar o ângulo da luz. Marisa tinha odiado. Disse que era feio. Que não combinava com nada, que eu devia parar de perder tempo com essas coisas. Mas não jogou fora. E agora estava aqui no meio da bagunça, como se fosse a única coisa que ela não tinha coragem de mexer. O que você está fazendo aqui? A voz dela veio do corredor, rouca. Não era de choro. Era de sono. Ou de remédio. Ou dos dois. Virei devagar. Marisa estava encostada na parede, os braços cruzados sobre um roupão surrado. O cabelo, que antes era liso e preto, agora tinha fios brancos e crespos, como se ela tivesse parado de escová-lo. Os olhos inchados, a boca entreaberta. Parecia mais velha. Ou só mais cansada. Comecei, mas a palavra morreu na garganta. Ela suspirou, passou a mão pelo rosto. Você não pode simplesmente aparecer assim, Lucas. Eu sei. Não, você não sabe. Ela empurrou o corpo da parede, arrastando os pés até a cozinha. Você nunca soube. Seguia sem ser convidado. Ela abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água, bebeu direto. Gotas escorreram pelo queixo, molhando o tecido do roupão. O menino é seu, disse, sem me olhar. Ou pelo menos é o que a data diz.
Fiquei parado, as mãos ainda frias da rua. Você não me contou. Não. Ela enxugou a boca com as costas da mão. Não contei. Por quê? Marisa riu. Não era um som alegre. Por que você acha? Porque você já tinha ido embora. Porque você não queria saber de nada. Porque eu não ia te procurar só para você fazer a mesma coisa com ele. Eu não faria isso. Não. Ela finalmente virou para mim, os olhos brilhando de um jeito que não era lágrimas. Você fez comigo. O silêncio ficou pesado. O relógio de parede marcava as batidas do segundo, alto demais. Eu não sabia que você estava grávida, falei baixo. Você nunca pergunta nada, Lucas. Nunca perguntou. Ela tinha razão. Eu nunca perguntava. Nem quando ela sumia por dias. Nem quando voltava com olheiras fundas. Nem quando o silêncio entre a gente ficou tão grosso que dava para cortar com faca. E agora? E agora? Perguntei, e a voz saiu mais rouca do que eu queria. Ela cruzou os braços, como se de repente sentisse frio. O apartamento cheirava a café queimado, aquele que ela tinha esquecido no fogo horas atrás. Agora nada. Suspirou, olhando para a janela. Acho que a gente só precisa assinar uns papéis e seguir em frente. Senti o peso das palavras dela no peito. Não doía como eu imaginava que ia doer. Era mais um vazio, como se alguém tivesse tirado alguma coisa de dentro de mim sem aviso. Você já falou com o advogado? Falei. Ela mexeu no celular, mas não tirou os olhos de mim. Ele disse que a gente pode fazer tudo rápido sem briga. Só dividir as coisas e pronto. Pensei na nossa cama, nas roupas dela ainda no meu armário, nos pratos que a gente comprou juntos numa liquidação ridícula, porque ela tinha insistido que eram bonitos. Tudo isso agora virava coisas. E eu comecei, mas não consegui terminar. O quê? Ela finalmente me olhou de frente. O bebê? Assenti, engolindo seco. Não é mais seu problema, Lucas. O relógio continuou batendo. Eu podia ouvir a respiração dela, lenta, controlada. Como se já tivesse ensaiado essa conversa 1000 vezes na cabeça. Tudo bem, falei porque não tinha mais nada para dizer. Ela não respondeu. Só virou as costas e foi até a cozinha, onde a torneira rangeu ao abrir. Fiquei parado, ouvindo o barulho da água correndo, pensando em como a gente tinha chego até ali sem nem perceber direito.